Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Um bom dia todo especial para cada um de vocês. Que bom que você está na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Na Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando a revista Compromisso, é a revista de adultos da editora Convicção. Estamos fazendo uma série, agora a terceira série do trimestre, e nós estamos fazendo uma série de estudos sobre oração. E o título da lição de hoje, a oração e a restauração. Nós vamos falar sobre oração e restauração. Mas antes de mais nada, vamos orar? Vamos curvar as nossas cabeças e pedir a Deus, que abra as nossas mentes, que abençoe nosso dia, nossa semana, nos dê uma semana maravilhosa na sua presença. Pai amado, maravilhoso Senhor, exaltado seja o teu nome, Deus amado, sobre toda a face da terra. Muito obrigada, Deus. Obrigada por mais uma noite que tu nos deste, pela oportunidade de despertarmos para mais um dia. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Deus, usa-nos como instrumentos nas tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Abençoa, Deus, a cada coração, a cada lar em que a tua palavra está adentrando nesse instante. Pai, restaura, Senhor, todas as áreas que precisam ser restauradas. Pai, abençoa, Deus, a cada vida, a cada lar, a cada família. Derrama, Deus, das tuas bênçãos, da tua maravilhosa presença. Muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir. Nos dá, ó Deus, uma semana em paz, uma semana repleta das tuas bênçãos. É o que nós te pedimos, não porque sejamos dignos ou merecedores, mas te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Então, bem-vindos à melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. O tema da nossa lição, oração e restauração, É a quinta lição de uma série de 13 lições. Quais os objetivos para hoje? Saber o quê? Compreender que nós precisamos nos lembrar de quem é Deus. De quem Deus é. De quem nós somos. Do que só Deus é capaz de fazer. Então nós precisamos, queridos, lembrar de quem Deus é. Deus é santo. Quem nós somos? Nós somos pecadores. E nós precisamos lembrar do que só Deus é capaz de fazer. Nós precisamos compreender que quando o povo de Deus se humilha, busca a face do Senhor, se arrepende, Deus ouve, Deus perdoa e Deus cura, Deus restaura tudo que precisa ser restaurado. Então, nosso fazer, nós precisamos, eu e você, nos humilharmos diante de Deus, a fim de que a nossa nação seja restaurada. A fim de que a nossa nação seja restaurada. Dinâmica, alunos de joelhos. E aí, o autor está pedindo aqui, se você que está na sua casa, nesse instante, que está nos ouvindo, se você puder, se ajoelhe. Se ajoelhe aí diante do seu tablet, diante da sua TV, diante do seu computador. Aonde você estiver, está no quarto? Ajoelhe aos pés da cama. Está na sala? Se você pode, ajoelhe aí de junto do sofá, de junto da cadeira. Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ver o que é que 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, que são os meus versículos prediletos. Tem uma experiência maravilhosa com esse versículo, de estar na presença de Deus, orando ao Senhor nas madrugadas, para que Deus estivesse assim, atendendo um desejo do meu coração. E glórias a Deus, porque Deus, Ele é fiel e Ele ouve as nossas orações, as nossas petições.
E a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15 diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações que se fizer neste lugar. Promessa de Deus. Promessa de Deus. Salomão, a Bíblia nos diz que Salomão ele fez o templo do Senhor depois que ele reconstruiu o templo de Deus, né? E aí o povo dando aquela festa, glorificando ao Senhor. As pessoas quando viram ali as maravilhas de Deus, começaram a glorificar a Deus. E Deus disse: olha, se esse meu povo que chama pelo meu nome, que clama, que fala em nome de Jesus, que pede em nome de Jesus, esse povo, se esse povo se humilhar, se esse povo orar e buscar a minha face, a minha presença e se desviar, olha a condição, olha o si. E se esse povo buscar a minha face, buscar a minha presença e se desviar, sair dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos para a exegese de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15. Começa: Se o meu povo que se chama pelo meu nome, uma convocação dirigida exclusivamente ao povo de Deus, ao povo que se diz do Senhor, ao povo que clama a Deus. Quem é o povo de Deus? Quem está incluído nesta convocação? Pensa aí um pouquinho. Vamos comparar com Mateus, vamos comparar essa convocação com o que diz Mateus, capítulo 1, versículos 47 e 50, e diz assim: E falando a ele ainda a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, disse aos que lhe falaram: Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Queridos, Jesus não estava desonrando a sua família. Jesus não estava excluindo a sua família. O que Jesus disse foi: se o meu povo, se esse povo aqui que está aqui, esse povo buscar a face do meu Pai, ele ouvir a voz de Deus, então esse povo vai ser meus irmãos. Esse povo será minha família. Nós somos filhos de Deus. Passamos de criaturas, a filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Então Cristo nos deu esse privilégio e nos deu livre acesso ao Pai. Então, o povo de Deus, antes de Jesus, quem era o povo de Deus? Todos os descendentes de Abraão. Sendo assim, o conceito de povo de Deus tinha a ver com etnia, tinha a ver com descendência, com árvores genealógicas. Então, o povo de Deus era o povo ali de Israel, era o povo descendente de Abraão, esse era o povo de Deus. Com Jesus, esse conceito de povo de Deus mudou. Passou a ser percebido de uma outra forma.
Jesus disse que o povo de Deus era todo aquele que fazia a vontade do Pai, do seu Pai, aquele que fazia a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que quem é filho de Deus ouve a voz de Deus. Ouvir no sentido de atender, de ouvir e prestar atenção e praticar a palavra de Deus. Então, quem está incluído nesta convocação? Todo aquele que chama o Senhor de Senhor. Todo aquele que busca a face de Deus, que busca estar na presença de Deus. Então Deus fala aqui, se o meu povo, se esse povo que diz ser meu, que chama pelo meu nome, que busca a minha face, se esse povo se humilhar, o que é humilhar-se? Humilhar-se é admitir os seus pecados, os seus erros. Humilhar-se é se despir da arrogância, é se despir do orgulho. Humilhar-se é saber que a resposta que buscamos, ela não virá por causa das nossas virtudes, das nossas boas ações, das nossas boas obras, mas sim por causa da bondade de Deus, por causa das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então, humilhar-se é estar com o coração desnudo diante de Deus. É reconhecer os seus erros. É reconhecer os nossos erros perante o Pai. É nos despirmos de toda a vaidade, de todo o eu, e deixar que o Espírito Santo de Deus preencha as nossas vidas. E aí Deus diz, olha, se esse povo que chama pelo meu nome, se o meu povo, esse povo que me serve, esse povo que clama, Abba, Pai, esse povo que diz que é meu, se esse povo se humilhar, ou seja, deixar os seus erros, se despir de tudo, se esvaziar do eu, do egoísmo, da vaidade, do egocentrismo, esse povo se esvaziar de todo orgulho, de todas as suas boas obras, de todas as suas virtudes, se esse povo realmente se humilhar perante a minha face e dizer, sou pecador, se esse povo se humilhar dessa forma e orar, o que é orar? Nós já falamos aqui. Orar é falar com Deus. É falar e ouvir a voz de Deus. Orar é travar um diálogo com o Pai. Então, se o meu povo, Deus diz assim, se esse povo que chama pelo meu nome, se esvaziar de si mesmo, de todo orgulho, admitir seus pecados, seus erros, e buscar a minha face, ou seja, orar. Orar é o quê? É falar com Deus, orar é pedir ajuda. Porque só ora aquele que sabe que depende de Deus. Quem não tem essa consciência não ora. Quem não tem a consciência de que está em pecado e que depende de Deus, não ora. Orar é travar um diálogo com Deus. Nós falamos na semana passada que um dos primeiros sinais de quando estamos afastados da presença de Deus e em pecado é deixar de orar. E nós vamos ver que isso aconteceu com Adão e Eva ali no paraíso. A primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Se esconder da face de Deus. E muitas vezes, nós não temos condições de elevarmos as nossas vozes a Deus, porque sabemos que não estamos bem com esse Deus. E muitas vezes nos achamos autossuficientes, nos achamos poderosos, capazes de fazer tudo e não precisamos mais de Deus. Então, principalmente na época que nós estamos vivendo, que é a época da pós-modernidade, da modernidade líquida, o homem tem se esquecido da face do Senhor. O homem tem se achado poderoso. O homem foi à lua, né? O homem foi à lua.
vai a Marte e tem se esquecido de ir até Deus. E nós precisamos orar. Orar é isso, pedir ajuda. Porque só aquele que sabe que depende de Deus, ora, busca a face de Deus. Então, como nós devemos orar? Precisamos aprender a orar por todas as coisas. Nós falamos já aqui anteriormente que não existe assuntos que sejam grandes demais, que não possam ser levados a Deus, ou sejam insignificantes demais, que não possam ser apresentados a Deus. Nós precisamos orar a Deus por tudo. Nós precisamos falar com Deus todas as coisas. E o nosso texto-chave se encontra em Filipenses 4:6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem a Deus os seus pedidos. Então, apresentem os seus pedidos a Deus com oração, através das orações, através da súplica e com ações de graças, dando graças a Deus por tudo. Então, para refletir, não existe nenhuma dimensão da nossa existência que possa ficar fora da nossa vida de oração. Nós precisamos orar por tudo. Pelo dia, pelo trabalho, pelo alimento, pelo namorado, pela namorada, pelo esposo, pelo filho. Nós precisamos orar a Deus por tudo. Tudo nós precisamos falar com o Senhor. Então nós falamos aqui já anteriormente que a oração é um diálogo que é travado com Deus. As súplicas são orações específicas, rogos especiais ao Senhor, que nós apresentamos em determinados assuntos. Ações de graças é louvor que nós damos a Deus, né, por sua presença, por tudo que Ele fez a nós. E a Bíblia nos diz que nós devemos, em todas as instâncias, apresentarmos isso a Deus. Então nós não devemos andar ansiosos. Jesus fala aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de beber, né? Olha, as lírias do campo não trabalham, não ceifam, mas nem Salomão, que foi o homem mais rico e sábio sobre a face da terra, nem Salomão se vestiu de tanta glória, de tanto esplendor. Então, busque a face de Deus, apresente a Deus todas as instâncias, todos os momentos da sua vida. Como nós devemos orar? Nós precisamos aprender a nos submeter à mediação de Jesus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. João 16:23 diz: naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Tem muita gente por aí, nós falamos isso semana passada, impondo para Deus, determinando a Deus o que Deus deve fazer, deixar de fazer, como Deus deve fazer. Mas a Bíblia nos diz que nós devemos orar e nós precisamos orar e aprender a submeter a mediação de Jesus à nossa oração. Porque é no nome de Jesus, não é no nome de Paulina, do pastor Robson, de Bito, de Ana, de Joselita, que Deus irá atender as nossas orações. Não é o nome de Maria, de André, de João, que Deus vai atender as nossas orações. É no nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. E é esse nome que é o mediador. Jesus é o mediador. É o nosso intermediário entre o homem e Deus. É o elo de ligação entre o homem e Deus. E a Bíblia nos diz que traduz as nossas falas, porque muitas vezes nós não sabemos orar com gemidos inexprimíveis. Então, em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo o que pedirdes
no nome de Jesus, né? É no meu nome, no nome de Jesus, que Deus concede todas as coisas. Então, discutir razões do porquê orar em nome de Jesus. Por que nós devemos orar em nome de Jesus? Primeira razão, porque nós só temos acesso a Deus pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nunca podemos nos esquecer disso. O acesso ao Pai, ele foi dado através da morte de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou. Havia um véu no templo que separava os santos dos santos. E ali só poderia estar, ali simbolizava a presença de Deus, estava a arca do Senhor. E só poderia entrar, né, o sacerdote do Senhor, aquele escolhido por Deus, e esse levava a Deus a petição do seu povo. Mas, queridos, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que hoje eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai. É por isso que nós rogamos em seu nome. É por isso que nós devemos clamar em seu nome. E é por essa razão, é a primeira razão, que devemos orar no nome de Jesus. E a segunda razão, por que orar no nome de Jesus? Porque o nome de Jesus funciona não como uma senha para se obter tudo o que queremos, mas o nome de Jesus, ele funciona como um filtro para obtermos tudo o que precisamos, segundo a vontade de Deus. Segundo a sua vontade, né? Então, o nome de Jesus, ele não é uma senha. Olha, a senha, né? A senha para você ter acesso ao computador é essa, né? Aí você vai ter acesso ali a todos os dados do computador. A senha de um cartão de crédito, pensa você com um cartão de crédito na mão do esposo, aí um cartão de crédito ilimitado e a senha na sua mão para você fazer a festa, né? Já pensou? Pois é, mas o nome de Jesus não é uma senha para se obter tudo que nós queremos, querido. O nome de Jesus, ele é um filtro. No nome de Jesus irá ser filtrado, porque nós pedimos N coisas para Deus. Mas muitas vezes daquilo que nós pedimos a Deus não é realmente o que nós estamos precisando. E a Bíblia nos diz que Deus vê além. Nós não conseguimos enxergar nem o que está à nossa frente, mas Deus vê além. Deus sabe realmente o que se passa no nosso íntimo, o que nós realmente precisamos para a nossa subsistência, para o nosso viver aqui no mundo. Então, o nome de Jesus, ele funciona como um filtro para nós obtermos aquilo que nós precisamos segundo a vontade de Deus. Então, Deus convida o seu povo a orar, a se humilhar, a buscar a sua face, a se arrepender dos seus maus caminhos, a estar diante dele e a orar no nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Como nós devemos orar? Espere por uma resposta e persevere na oração. Efésios 6:18 diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então nós precisamos, queridos, estar orando em todo o tempo, todos os instantes das nossas vidas. Tá dirigindo, tá orando, tá lavando o prato, tá orando, né? Tá tomando banho, tá orando. Nós precisamos orar a Deus em todo o tempo, não só em um momento específico, mas em todo o tempo nós devemos elevar as nossas vozes a Deus em oração, em súplicas, no Espírito. Que é Espírito? No Espírito Santo, né? Vigiando e perseverando e suplicando por todos os santos, né? Por todos os que são lavados e remidos no nome de Jesus. Então, para refletir, nós não estamos sozinhos. Coloque
tudo diante de Deus. Nós precisamos estar atentos à maneira como Deus está respondendo às nossas orações, porque nem sempre Deus diz sim. E por isso nós precisamos estar atentos. Há momentos que Deus diz, olha, aguarde. Que Deus diz, espera. Que Deus diz não. E que Deus diz sim. Então eu e você precisamos estar atentos à voz de Deus. Precisamos estar atentos ao que Deus tem a falar aos nossos corações. E para isso, queridos, nós precisamos travar um diálogo com Deus. Estar na presença deste Deus maravilhoso. Então, buscar a minha face. Aí a Deus fala, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? E orar e buscar a minha face. Buscar a face de Deus. O foco da nossa oração é o Senhor Deus. Por mais do que uma bênção do Senhor, o que nós precisamos, o que eu e você precisamos, é do Senhor da bênção. E tem muitos orando a Deus atrás das bênçãos e não atrás do Senhor das bênçãos. Primeiro nós precisamos buscar a face de Deus. Estar na presença do Senhor. Nós falamos ontem que Deus disse para Elias, né? Sai, vai para o monte, vai para a minha presença. Presença de Deus, face de Deus. Precisamos buscar a presença de Deus, a face do Senhor e mais do que, queridos, buscar as bênçãos que Deus pode dar às nossas vidas. Nós precisamos buscar o Senhor dessas bênçãos. Porque a orientação de Deus é para buscar a sua face antes de qualquer coisa. Por que Deus fala assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face? Por quê? Pensa um pouquinho aí. Porque a orientação de Deus é para buscar a sua face antes de qualquer coisa. Porque se temos a certeza da presença de Deus ao nosso lado, nós não precisaremos dar voltas, nós não ficaremos desorientados. Deus é o nosso guia, Deus é a nossa esperança. A Bíblia nos diz que Deus é a nossa luz, é aquele que nos orienta. A certeza da presença de Deus ao nosso lado, a certeza de ter Deus ao nosso lado, nos traz paz, paz que excede todo entendimento. Paz para atravessar os vendavais da vida, os maremotos, os terremotos que a vida muitas vezes nos oferece. Então, a orientação de Deus é para buscarmos a sua face, a sua presença. E com ela, todas as coisas, a Bíblia nos diz, nos serão acrescentadas. Aí, Deus continua. Olha que Deus disse que ele iria abençoar o seu povo. Mas o seu povo que chamava pelo seu nome precisava se humilhar e orar e buscar a sua face, ou seja, estar na sua presença, E aí ele diz, e se afastar dos seus maus caminhos. Lembrar de quem é Deus, de quem nós somos e do que Deus, só Deus é capaz de fazer. Essas palavras apelam para a nossa capacidade de recordação, porque todas as vezes que nos esquecemos de Deus, nós passamos a andar por maus caminhos. Então Deus fala, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né, e orar e buscar a minha face, ou seja, buscar estar na minha presença. Então Deus pede para que nós estejamos na sua presença, porque Ele será o nosso guia, a nossa estrela da manhã. Deus é aquele que vai guiar toda a nossa trajetória, todo o percurso da nossa vida. A certeza da presença de Deus ao nosso lado, a certeza de estarmos na presença de Deus,
nos traz paz. E aí nós vamos fazer o quê? Nos desviar, por consequência, dos maus caminhos, porque nós somos orientados pelo Senhor. Então, vem a pergunta aqui: por que precisamos orar? Pense aí um pouquinho. Por que nós precisamos orar? Há coisas das quais nós precisamos nos lembrar. Por quê? Diante do que foi falado aqui. Porque nós precisamos orar. Porque nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos travar um diálogo com Deus, né? E nós precisamos nos lembrar de que Deus é Deus e que tem coisas que só Ele pode fazer. Dentre elas, nos dá a vida eterna. Então, Deus diz, olha, se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí Deus fala o quê? Então, eu, o Senhor Todo-Poderoso, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar o seu pecado e eu curarei, eu sararei a sua terra. Ter certeza de que Deus ouve, perdoa e cura. E nós precisamos ter essa certeza. Deus garante que as nossas orações, as orações do seu povo, nunca ficariam sem resposta. Então nós precisamos, como povo de Deus, estarmos quebrantados diante de Deus. Então o alerta aqui para nós: Deus quer usar o seu povo para transformar o destino da nossa nação. Nunca devemos, queridos, limitar quando, como e quanto é capaz de agir. Só Deus é a nossa rocha e fortaleza. Deus é a nossa é o nosso socorro, é o que a Bíblia diz, bem presente em meio da angústia. Então nós precisamos continuar e interceder a Deus através das nossas orações. Então nós precisamos continuar orando e intercedendo a Deus pela nossa nação, pelo nosso país, pelo mundo. Mais do que nunca o povo de Deus é convocado a orar. Mas antes de tudo, o povo de Deus é convocado a se esvaziar de si mesmo, de toda arrogância, de toda prepotência, de todo eu, e buscar a face de Deus em oração, em quebrantamento, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores, e que Deus, Ele é Deus santo, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Queridos, Deus sabe o que se passa nas nossas vidas, nos nossos corações. A palavra de Deus nos diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus sabe aquilo que nós iremos pedir. O salmista diz que o Senhor nos conhece, nos sonda, sabe do nosso deitar, do nosso levantar. E ele diz, olha, se eu fosse para o céu, Deus estava, se eu fosse no mais profundo mar, Deus estava, se eu fosse às alturas, Deus lá também está. Deus é onipresente, é onisciente, Ele pode todas as coisas. Então vamos tirar as máscaras, não as máscaras de sairmos às ruas, né? Mas essa máscara de santidade, essa veste que muitas vezes nós transvestimos para que as pessoas vejam a santa, o santo homem de Deus. Mas nós precisamos ser realmente homens e mulheres de Deus, quebrantados diante do Senhor. E Deus convoca o seu povo a orar. Responsabilidade minha e sua, o que acontece na nossa cidade, o que acontece na nossa nação. Porque Deus prometeu lá em 2 Crônicas, Ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus, e se buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa de Deus. Mas para cobrarmos essa promessa do Senhor, nós precisamos estar bem diante de Deus. Nós precisamos estar nos humilhando perante a face do Senhor. Nós precisamos estar diante de Deus dia e noite. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. E nós precisamos orar, queridos, não só para a satisfação nossa, para a satisfação dos nossos caprichos, dos nossos desejos, da nossa necessidade, mas nós precisamos orar a Deus, intercedendo pela nossa nação, pelos aqueles que nos rodeiam, pelas pessoas que estão ao nosso lado. Deus nos convida a orar. Deus nos convida a orar. Então, este momento, para terminar, é um momento de oração. É um momento de oração. E aqui, está pedindo para que 2 voluntários orem pelos seguintes pedidos. E aí eu vou pedir para o pastor Robson estar orando, né? Pela ética e lisura em nosso país. Para que as pessoas, os políticos, né, as pessoas que ocupam cargo, as pessoas no geral tenham ética e tenham lisura em nosso país. Pelos cristãos que estão servindo a Deus com fidelidade, apesar do preço a ser pago. Muitas vezes nós pagamos um alto preço pela fidelidade ao Senhor, mas precisamos continuar servindo a Deus em fidelidade, em inteireza de coração. Então eu gostaria que o pastor Robson estivesse orando ao Senhor nesse instante. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esta grande oportunidade, onde numa manhã de domingo especial, dia do Senhor, estamos reservados, ó Deus, estamos ao lado do Senhor, estamos no teu altar, diante da tua presença, e nos dirigimos agora pela autoridade do nome de Jesus, com uma palavra de oração, e colocamos, ó Deus, diante do Senhor todos aqueles que estão ocupando uma cadeira nas 3 esferas do nosso país, na esfera municipal, estadual e na esfera federal. Pedimos a Ti, ó Deus, uma vez ou em uma época em que o nosso país anda mergulhado, meu Deus, no mar de lamas da corrupção, pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, trabalhar na mente e no coração daqueles que optam, meu Deus, em andar por caminhos que não agradam ao Senhor, pois se o Senhor permitiu que cada um ocupasse uma cadeira nestas esferas, das quais nós já mencionamos, é para que tão somente façam e executem a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas a desobediência ao Deus, que ainda insiste em permear o coração do homem, tem feito com que o nosso país seja visto aqui dentro e lá fora como o país onde a corrupção anda solta e anda em alta velocidade. Pedimos a Ti, ó Deus, que o senso de lisura, não só o senso, mas a prática, onde cada um que ocupa, ó Deus, uma cadeira, uma posição em eminência, ó Deus, dos poderes desta nação, que cada um, não só na esfera política, mas em todas as áreas, inclusive na esfera familiar. Pedimos a Ti, ó Deus, que a começar de cada um de nós, pais, pastores, líderes de todas as esferas, ó Deus, e aqueles que ocupam as esferas, ó Deus, da política, que cada um assuma o seu compromisso, o seu comprometimento de olhar para o Senhor. O pensamento do Senhor, o propósito do coração do Senhor é que cada um de nós façamos tão somente a Tua vontade. Nos dê a Tua bênção, ser com aqueles, ó Deus, com os cristãos, todos eles que estão, meu Deus, enfrentando dificuldades também em relação a essa mesma questão. Vai abençoando a cada um, vai mostrando, ó Deus, dando discernimento
para que cada um possa olhar exclusivamente para o Senhor. Amém. Ainda, meu Deus, que porventura venham ser taxados por não fazerem parte, ó Deus, de determinados comportamentos, ainda assim vale a pena insistir com o Senhor do que participar das mesmas práticas que a santidade do Senhor condena. Nos abençoa, nos dá um dia de paz. Obrigado por esta escola bíblica dominical, que com certeza é a maior e é a melhor escola do mundo, meu Senhor, porque nela nós aprendemos a Tua palavra. Fica conosco, nos abençoando, nos dando a Tua paz a cada dia do nosso viver, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, nós estamos aí, né, oramos, pastor orou, tenho certeza também que você orou, acompanhou a oração pela ética, pela lisura em nosso país. Agora estamos vivendo já momentos de eleição, nós estamos vendo aí o quanto a corrupção tem afetado todas as esferas da nossa nação. E nós pedimos para que Deus restaure, para que Deus cure, para que Deus derrame uma unção aqui de restauração sobre a nação, para que a ética e a lisura venham estar perseverando em nosso país. E orando pelos cristãos, porque nós pagamos um preço, muitas vezes alto, pela fidelidade ao Senhor. Mas servir ao Senhor é a melhor opção, a melhor escolha das nossas vidas. Então vamos orar, queridos. Vamos orar pela nossa nação. Nós temos visto aí quantas verbas são desviadas da saúde, da educação, né? Em todas as áreas, em todas as instâncias, em todas as esferas. E nós precisamos estar pedindo a Deus que abençoe os nossos políticos, abençoe a nossa nação, porque não são só dos políticos. Se existe político corrupto é porque o povo continua na corrupção, né? O povo continua. Se existe aquele que dá um cimento, um bloco, é porque existe aquele que pede o cimento e o bloco. Então nós precisamos orar ao nosso Deus. E o nosso espaço de oração para terminar é uma atividade desta semana. E eu convido a você para se unir a nós, orando pelo nosso presidente, para que Deus dê sabedoria ao presidente da República, ao vice-presidente, aos líderes do Congresso, à Suprema Corte e às demais lideranças de nosso país, prefeito, vereadores, deputados. Vamos estar orando, queridos, pelas pessoas que ocupam um cargo político em nossa nação, para que Deus conceda a cada um deles sabedoria, não sabedoria humana de ganhar em cima do outro, mas a sabedoria que vem de Deus. Que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada por vocês estarem participando da melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós convidamos você para logo mais às 18h30 estarmos juntos na igreja, adorando ao nosso Deus. E você que não pode, não se preocupe, tá? A Igreja Batista Sinai de Almadina é sensível àqueles que estão em grupo de risco. Então a palavra do Senhor está chegando a você através do YouTube, através dos canais das redes sociais, né? O YouTube e Facebook. No especial no domingo, sábado e domingo, nós transmitimos pelo YouTube. Então, às 19h30, uma palavra de Deus para o seu coração através da vida do pastor Robson Costa, ali no canal Batistas de Almadina. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. É a hashtag Batistas de Almadina. Se inscreve aí no canal da igreja, tá? Ativa o sininho. Sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai estar disponibilizando para você, dando aviso a você. E vamos, queridos, vamos. Nós aprendemos hoje que orar é restauração. Orar é mudança de vida. E nós precisamos orar para que Deus cure, para que Deus sare a nossa nação. Então vamos continuar orando juntos
porque juntos em oração nós somos mais fortes. Uma semana maravilhosa, abençoada para cada um de vocês.